nós vamos ler a passagem que está no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 16. Quem quiser abrir, está em Êxodo, capítulo 16. É o segundo livro da Bíblia, mas a gente vai acompanhar aqui no telão também. Você que trouxe a sua Bíblia, pode colocar no seu coração. Você que não trouxe, coloque as suas mãos. E vamos agora entrar no Espírito da Palavra para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Então venha com o teu poder. Manifesta, Senhor Jesus, a tua grandeza aqui hoje, Senhor. E que através, ó Pai, da minha vida, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que não venha ser o homem, que não venha ser o meu eu, mas que seja o teu Espírito Santo a me conduzir, ó Pai. Eu abro a minha boca e eu te peço, Senhor, enche ela com tuas palavras, enche ela com teu Espírito. E prepara aqui, Senhor, cada coração, cada mente, Senhor Jesus, que possa estar abertas, ó Pai, para ouvir e receber da Tua palavra. E que a gente venha guardar, Senhor Jesus, os Teus ensinamentos em nossos corações, para que a gente não venha pecar contra Ti, Senhor. Abençoe este momento, repreende todo mal, repreende todo sono, toda distração, tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Pai, este momento aqui da palavra, que nós possamos estar aqui, ó Pai, e que o Senhor venha manifestar o Teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? No início, nós louvamos, ali o louvor do deserto. E eu quero só dar uma resumida, porque tem pessoas novas, e às vezes a gente faz tanto tempo que a gente lê que às vezes a gente se esquece de alguns detalhes. Mas o povo de Deus vivia ali sendo escravizados, sendo escravos ali no Egito, durante muito tempo. Eles viviam ali um momento de escravidão, logo depois ali da história de José. E ali Deus levanta Moisés para ser ali o homem que iria libertar o povo das mãos de Faraó. Então, Deus envia Moisés, envia ali o auxiliar de Moisés, que seria Arão, porque Moisés ali tinha ali as suas debilidades, ele ali não se sentia tão seguro no falar em público. Então Deus resolve essa questão, manda ali Arão junto com ele, e ali ele vai até o rei, vai até ali o dono do Egito, e fala que Deus mandou libertar o povo. Mas Faraó ali, com o coração endurecido, não deixa, e ali Deus manda as pragas, manda 1, 2, 5, 10 pragas, 9 pragas na verdade, e o rei não cede. Até que Deus manda a 10ª praga, que seria ali a morte do primogênito ali do povo do Egito, E tem aquela parte que a pastora aqui já pegou, aonde tem ali a primeira Santa Ceia, que é quando Deus fala para eles, vocês vão fugir essa noite, mas antes de fugir, vocês vão ali matar um cordeiro, vão assar eles, vocês vão se alimentar, e o sangue do cordeiro vocês vão passar ali na porta de vocês, porque quando o espírito da morte passar, a casa que tiver ali a marca do sangue, eles sabem que é do povo de Deus, e aquele povo vai ali, não vai receber o livramento, o espírito da morte não vai entrar. E ali, eles chegam, fogem, tudo acontece, os soldados de Faraó perseguem o povo até que eles chegam ali na frente do mar, e ali eles estavam ali entre o mar e os soldados de Faraó. E ali Deus usa a vida de Moisés para abrir o mar. Então aqui onde a gente vai começar nessa altura, tudo isso já tinha acontecido. Eles eram escravos, passaram ali, obedeceram o Senhor, o que Deus mandou em relação à fuga, fizeram tudo o que Deus mandou, passaram ali pelo susto de estar diante do mar e atrás deles, os inimigos ali, mas Deus abre o mar, eles passam, eles louvam, glorificam a Deus, mas coisas foram acontecendo durante o deserto, e é isso que nós vamos ler aqui hoje. Até a terra prometida levava apenas de 11 a 40 dias a pé. Por que 11? A gente sempre soube que levava 40 dias. Mas é porque, na verdade, uma pessoa sozinha, que normalmente uma pessoa sozinha ela anda mais rápido, ela conseguiria do Egito até a terra prometida, que era a terra que Deus prometeu ao povo, 11 dias. Mas contando que ali não seria uma pessoa sozinha, seria toda uma multidão, com caravana, com criança,
dias, que era uma coisa que passaria rápido, seria 1 mês e 10 dias, o povo levou 40 anos. E a culpa de tudo isso não foi de Deus, porque a promessa de Deus era uma: vai que em 40 dias, em 11 dias, em 40 dias vocês chegam lá e está tudo certo. Só que coisas foram acontecendo, que diz assim, Deus libertou o povo do Egito em uma única noite de milagres, mas tirar o Egito de dentro do povo levou 4 décadas. A libertação física foi mais rápida do que a libertação mental. Porque, vamos lá, seria fácil fugir de Faraó? Não. Mas Deus deu a instrução, Deus deu o que eles deveriam fazer, e aquilo que Deus prometeu e que eles fizeram, aconteceu. E aí, quando eles chegaram ali diante do mar, eles tinham um problema. Porque dá para atravessar o mar tranquilamente sem nada? Sem um barco, sem um navio, sem nada? Não. Se eles tentassem, eles iriam morrer. Piorou, carregando ali crianças, idosos, as pessoas. Mas aí, diante do primeiro problema que eles têm, Deus resolveu. Peraí, o problema é o mar? Eu abro. Orientou Moisés, Moisés fez o que Deus mandou, o mar abriu. Então, se tudo aquilo que era físico, Deus estava resolvendo, porque quando eles atravessaram e o povo do Faraó foi atrás deles, o mar fechou e todo o exército de Faraó morreu afogado. É isso que a palavra diz. Então, a parte física, a parte que eles talvez colocariam ali como empecilho, Deus resolveu. Para Deus, nem o mar era um problema. Mas aí, então, a questão maior não estava no físico, estava na mente. E a gente vai ver que no próximo fala assim, na primeira adversidade no deserto, o povo gritou. Então, depois que passou o mar, que louvou, as coisas foram acontecendo, os dias foram passando. E lá em Êxodo 16:3 diz assim, eles, o povo, diziam: seria melhor que o Senhor nos tivesse matado no Egito, onde comíamos carne e pão com fartura. Agora nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então, nós estamos falando de um povo que era escravo. Nós sabemos aqui, todo mundo aqui já passou pelo período da escola, nós sabemos o que é uma pessoa escrava, uma pessoa que é escravizada. É uma pessoa que ela não é dona nem da própria vida. Hoje, todo mundo aqui escolheu vir à igreja. Você tomou essa decisão, ninguém te obrigou, foi uma escolha sua. Agora pensa, você não poder decidir o básico, decidir o que você faz da sua vida, o que você vai fazer amanhã. Nós fazemos planos, nós estamos aqui, nós vamos chegar na nossa casa e vamos falar: amanhã é sexta-feira, eu vou fazer tal coisa, eu vou trabalhar, depois do trabalho eu vou sair, não, vou para casa, vou descansar, vou fazer compra, ou não, vou chegar em casa, vou estar tudo limpo, organizado, vou descansar, ou está bagunçado, mas eu não vou arrumar. Você é livre para tomar suas decisões. Uma pessoa escrava, ela não tinha essa escolha, nem o básico, ela não escolhia nem o que ela iria comer, porque tinha alguém que mandava o que ela ia comer, o que ela ia vestir, como ela deveria pensar, o que ela deveria fazer. Ah, mas eu não estou com eu não quero fazer, não importa. A pessoa que era escravizada, ela não tinha essa escolha. Tanto que, num período ali, que Moisés vai crescendo, ele começou a enxergar e perceber o que acontecia ali naquele reinado. E foi quando ele teve dimensão de que a vida que ele tinha de príncipe no castelo era muito diferente da vida daquele povo que servia ali, porque era um povo escravizado. Até os idosos ali, que não tinham mais condições ali de trabalhar, tinham que trabalhar porque eram escravos. Mas aí o povo estão no deserto e ali a fome bateu, eles não tinham comida suficiente para levar tantos dias. E ali na primeira adversidade, pós o mar ter aberto diante dos olhos dele, é a fome. E aí o que eles falam? Era melhor viver como escravo. Era melhor Deus deixar a gente morrer lá mesmo, do que vir matar a gente aqui no deserto. Sempre que eu leio essa passagem, eu fico pensando assim, como Deus, Ele é misericordioso. Porque eu, por menos, olha para você e fala assim, eu vou tacar a panela na cabeça deles. Cai, mata todo mundo e resolve. Porque a pessoa era escrava. E Deus fala
que Deus te livrou de algo que você olhou e ali seria o seu fim. E ali seria a sua condenação. E você passou por essa situação. Porque quantas vezes nós que estamos aqui somos adultos. E na vida adulta o que nós mais temos é problemas. São desafios, são lutas, são batalhas. Que às vezes você olha e fala assim, não, filho, agora já era. Não tem mais como fazer isso. Mas você venceu. A sua maior adversidade, a sua maior luta, você venceu. Porque você está aqui. Talvez aos trancos e barrancos, mas você venceu. Porque você está aqui hoje. Você não morreu naquela adversidade que você achou que seria o seu fim. E aí, você passou por isso, Deus te ajudou, Deus te fortaleceu. E aí você passa por um probleminha, por uma crise. Talvez a sua crise seja a sua falta, porque ali era a falta do alimento, e talvez a sua falta seja o dinheiro. Talvez você esteja aqui hoje falando assim, ó, eu não sei, eu não faço ideia como eu vou pagar a minha dívida amanhã. E aí você pensa, talvez era melhor morrer, era melhor que aquela situação tivesse me matado. Porque para eu estar passando por isso aqui hoje, para eu estar passando por essa vergonha aqui hoje, quantas vezes nós nos colocamos nessa situação? Na situação de que algo grandioso não acabou com a sua vida, mas algo pequeno faz você murmurar, faz você olhar a Deus como se Deus não fosse capaz. Porque o que seria a solução? O que seria para Deus alimentar aquele povo se foi o mesmo Deus que tempos antes abriu o mar? Porque eu, pensando com a minha mente humana, não me imagino diante do mar abrindo o mar. Porque até um pouco tempo atrás eu nem sabia nadar. Eu nem conseguiria chegar na metade. Eu não saía na beira do mar. Quanto mais abrir. E Deus, e aquele povo, eles enxergaram com os olhos, foi diante dos olhos deles que isso aconteceu. E quantas vezes você já viveu milagres que você olhava para a família e falava assim, não, isso aqui é impossível. E aí Deus foi lá e fez. Diante dos seus olhos. Você conseguiu enxergar a maravilha de Deus. Você consegue enxergar o privilégio que esse povo teve? Porque nós aqui lemos, mas eles viveram. Eles viveram esse milagre. E mesmo assim, diante do primeiro problema, a resposta era melhor ser escravo. Porque muitas vezes a gente prefere o conforto da dor, que a gente já está acostumado, do que viver algo novo. Porque ter uma vida de liberdade, para muitos ali, era algo novo. Porque muitas daquelas pessoas nasceram escravos e já estavam vivendo há muito tempo como escravos. Eles não sabiam como era uma vida de liberdade. E talvez você é a pessoa que está aqui hoje, que cresceu e viveu por muito tempo na dor. É normal para você sentir dor. É normal para você viver uma vida amargurada. É normal para você viver uma vida escravo de um sentimento ruim. E aí quando Deus te oferece diante de você uma vida livre dessa dor, livre do sofrimento que você carregou durante tanto tempo, livre talvez do peso. Porque talvez tenham pessoas aqui que nasceu e já se acostumou a viver com as costas pesadas. Mas aí você vem na igreja e Deus fala para você assim, meu filho, vem, dá para mim. Eu carrego o seu, eu te ajudo a carregar o seu fardo. Deus não vai tirar totalmente de nós, porque nós temos a nossa responsabilidade, mas Ele ajuda com que o fardo fique mais leve. E aí, diante disso, que é novo para você, não carregar tanto peso, não carregar o mundo nas suas costas, você se assusta. E aí você fala assim, não, eu carregar, porque eu estou acostumado. Sempre foi assim. Quem não ouviu isso? Você fala para a pessoa assim, não, você pode ser diferente. Ah, não, sempre foi assim. Na minha família, sempre foi assim. É normal todo mundo ser endividado. A minha avó era, a minha mãe era, meu tio era, todo mundo era. Eu sou só mais um. A gente se acostuma com aquilo que a gente não deveria se acostumar. Aquele povo estava acostumado a ser escravo quando Deus chamava eles para serem filhos. Você entende isso? E hoje Deus nos chama, porque talvez você não seja escravo de alguém, mas você seja escravo da sua mente, dos seus traumas, do seu passado. E aí Deus te convida hoje à libertação, a largar tudo isso. E aí você fica receoso, e aí você repensa, e aí você questiona, assim como este povo. E no próximo diz assim, eles preferiam a segurança da escravidão ao risco da liberdade. A mente humana, acostumada com a dor, prefere o sofrimento familiar do que o desconhecimento de um novo propósito. E é isso que Deus nos oferece. Quando a gente chega na igreja, a gente vem do mundo.
que é comum ali que as crianças crescem sem pai, o pai bate na mãe, o pai trai, a família é uma família que não tem estrutura. Então, essas crianças, desde pequenas, são ensinadas que é normal você ter uma casa, uma família, onde você não tem paz, onde você não tem estrutura, onde você não tem refúgio. Quantas vezes, eu como Brenda, no começo, atendi muitas meninas da comunidade que falavam assim: ah, tia, eu tenho medo do meu padrasto, porque ele me olha diferente, ou ele já fez coisas assim. E a primeira pergunta que eu fazia é: você já falou com a sua mãe? Você falou para alguém? Aí eu falo assim: ah, já, mas ninguém acreditou. Ah, já, mas falaram que era besteira da minha cabeça. Você entende que uma criança é criada onde? Numa casa, num lar, onde normalmente, porque o que a gente se espera de um lar, de uma família, que seja o refúgio, seja a proteção, seja o abrigo. Mas aí, a realidade das nossas crianças, ou a realidade de muitos aqui, foram que não tinha isso. A família era tão desestruturada, não tinha onde ela se refugiar. O refúgio que ela encontrou foi a igreja. E talvez você foi durante muito tempo, ou já passou por isso de ser essa criança, de ir na sua casa você não tinha isso. E aí você acha que é normal. É normal para você não ter família, não ter estrutura, não ter base, não ter onde correr. E aí Deus fala: não, filho, eu sou contigo. Eu sou seu pai. Eu te amo, eu quero cuidar de você. E às vezes a gente não consegue reagir diante de Deus, a vontade de Deus tamanha. Você não sabe como agir, você não sabe entregar a Deus todos os seus problemas, porque você foi ensinado que era você que tinha que resolver. É você por você mesmo. Essa frase aqui, uma das frases que mais rola na internet. Ah, é você por você mesmo. Só que isso vai contra o que Deus nos ensina. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um pai. Um pai que nós podemos dobrar o nosso joelho e entregar na mão dele o nosso problema, entregar na mão dele a nossa luta, falar dos nossos sentimentos, falar daquilo que passa na nossa mente, talvez aquilo que você não consiga falar para o outro, porque é tão ruim, é tão pesado que você tem vergonha, mas você pode falar para Deus. Em Deus a gente pode encontrar o conforto, o abrigo, o abraço, o amor, que talvez a vida inteira nos faltou. E aqui nos próximos diz assim, em Êxodo 16, 4, 5, diz assim: o Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do céu para vocês. Todos os dias o povo deverá sair para pegar a comida que necessite neste dia. Assim eu os porei à prova para saber se todos obedecem às minhas ordens ou não. No sexto dia deverão pegar o dobro e preparar comida para 2 dias. Vamos parar ali no comecinho, aonde o Senhor fala assim: então o povo foi lá e reclamou com Moisés e Arão que eles estavam com fome, que não tinha comida, que era melhor ficar no Egito sem escravo do que morrer de fome no deserto. E aí Moisés, né, como líder ali do povo, tudo que acontecia, ele falava com Deus. E Deus falou: tá bom, o problema é fome, então a gente vai resolver. Eu vou fazer cair comida do céu, pão, e vocês vão lá todos os dias, vão colher aquela comida. Um ponto que eu acho interessante é que o povo ali apresenta para Deus um problema. E Deus lhe dá a solução, que era cair o pão. Mas você vê que o pão, ele cai fora da tenda. E se Deus quisesse, Deus poderia fazer com que o pão caísse dentro da tenda. Deus poderia fazer com que todo dia quando vocês acordarem, lá na panela, é só ir lá que vai ter comida. Se Deus quisesse que fosse assim. Mas aqui Deus ensina para o povo, e Deus ele quer nos ensinar, que Deus ele já faz a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa. A parte do povo era sair para colher o pão que eles iriam comer. E talvez você esteja aqui hoje e você quer apresentar a Deus um problema, algo que você esteja passando, uma aflição. E Deus ele vai te dar a solução. Mas você tem que entender que junto com a solução de Deus, vai ter uma parte dessa solução em que vai ter a sua parte, em que você precisa fazer. Bom, eu estou falando até agora sobre traumas, sobre problemas que a gente vai acarretando ao longo da vida, que a gente acarreta na nossa infância. E Deus está aqui para nos limpar, Deus está aqui para nos ajudar, Deus está de braços abertos para nos curar. Mas é necessário que a gente faça a nossa parte, de abrir a nossa boca e falar: Senhor, é isso que dói, é ali que dói, é isso aqui que me machucou, tal palavra. É necessário que a gente faça a nossa parte, para que assim, junto com a parte de Deus, a gente receba o milagre. Deus ele vai fazer, Deus ali prometeu
eles deveriam pegar o dobro de comida e preparar para o sábado, para a sexta e para o sábado, porque no outro dia não ia ter. Então só um dia não cairia, mas no dia anterior cairiam o dobro. E aí no próximo diz assim, ó, o maná estragava se fosse guardado de um dia para o outro, forçando o povo a exercitar a confiança no Senhor. O Senhor deu a ordem e o povo só tinha que obedecer. E Deus ele fala isso, que ele faria o teste para ver quem ia obedecer ou não. E muitas vezes, mas a gente lê na palavra, né, vocês podem ler na casa de vocês, que algumas das pessoas fizeram o quê? Guardaram no dia seguinte. E aí, quando chegou no dia seguinte, estava podre, estava cheio de podridão. Porque aquilo que eles tinham guardado no dia seguinte não era para guardar. E aí o resultado foi podridão. E aí jogaram fora e Deus mandou mais. Porque Deus iria sustentar eles dia após dia. E quantas vezes Deus iria nos dar uma ordem, Deus nos dá ali uma promessa de algo. E o que faz com que essa promessa seja estragada não é a parte de Deus, é a nossa parte de não confiar. Porque se Deus falou algo para você, meu amado, entenda, vai acontecer. Se Deus falou que iria todos os dias mandar o maná, é porque Ele iria mandar todos os dias. Sabe quantos dias que o povo ficou recebendo comida dos céus? Os 40 anos. Não foi uma semana, não foram alguns dias. Enquanto o povo viveu no deserto, todos os dias caía comida dos céus. Todos os dias. Porque Deus lhe promete aquilo que Ele cumpre. Então aquilo que Deus lhe prometeu para você, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Você precisa acreditar. Você precisa exercitar a sua fé. Porque é claro que o diabo lança pensamento. Mas quem escolhe confiar ou decidir ou não, somos nós. Porque, talvez o vizinho, a tenda da vizinha foi pegar, mas eu vou pegar não. Então lá na frente, Deus vai falar, eu vou servir o Senhor. Eu e a casa vamos servir o Senhor. O que vocês vão fazer na vida de vocês, é um problema de vocês. Por isso que foi Josué que recebeu a promessa. Porque o povo saiu, a gente olha mais na frente. Todo esse povo saiu do Egito, mas nem todos eles chegaram ao Egito. Porque faltava a fé, faltava a confiança. E nós não podemos ser esse tipo de povo. O povo que tem um Deus tão grande, um Deus tão misericordioso, que todos os dias se prova na nossa vida e a gente não acredita, a gente não confia. A nossa fé é fraca, é falha. E no próximo diz assim, toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, exceto duas pessoas, Josué e Caleb, porque a antiga geração que tinha o corpo livre, mas a mente era de escravo, porque aquele povo já tinha saído do Egito, eles não eram mais escravos, isso na teoria, porque na prática eles agiam como escravos, eles agiam como se eles dependessem do Egito de Faraó, quando na verdade não mais. Então quantas vezes nós estamos aqui como filhos de Deus, recebemos a promessa, nos libertamos, nos convertemos, entregamos a nossa vida no altar, mas nós ainda carregamos pensamentos e atitudes de uma pessoa que vive sem Deus. E é isso que Deus ele quer falar aos nossos corações. Olha para a sua vida, faça uma análise. Quais atitudes suas hoje, carregando o nome de filho de Deus, não condiz como um filho de Deus? Porque aquele povo é um povo livre. E é triste ver que a promessa foi para toda uma nação. Quando Deus foi usar Moisés, Ele não falou assim, ó, eu vou te usar para levar Caleb e Josué para a terra prometida. Deus falou assim, ó, eu vou te usar para levar todo mundo. Mas a palavra é bem clara. Vocês podem ver que eles não viveram isso. Eles receberam, eles ouviram falar, mas eles não chegaram até lá. Porque quando foi na hora de chegar, de viver o milagre, a fé deles ali foi consumida pela dúvida. O espírito deles foi consumido pelo espírito que eles tinham no Egito. Então por isso que é necessário a gente se converter, e quando a gente se converte, a gente muda a nossa roupa, a gente muda o nosso falar, a gente muda algumas atitudes, mas é muito importante a gente mudar a nossa mente. Porque você chega com uma mente de uma pessoa que não tem um pai que cuida de você, mas você não pode viver ao longo da sua conversão com esse mesmo pensamento. Não pode ser normal, não pode ser aceitável. Você não pode deixar o diabo
narrativa de que você era assim, você vive uma vida desse jeito, porque o seu passado, porque a sua família era assim, rouba até um determinado tempo. Mas chega um momento da vida adulta que nós temos a escolha, nós vamos tomar a decisão de colocar um basta. E talvez a sua família inteira vive uma vida de maldição, então quebra essa maldição em você. Quebra na sua vida. Determina que na sua casa, na sua família, na sua vida, não vai ser igual. Que você vai viver uma vida diferente, que você vai poder chegar em casa e sentir paz. Que você vai poder chegar em casa e você vai poder reunir a sua família na mesa. Ah, mas na minha casa nem mesa tinha, então na sua vai ter. Vai ter porque você vai viver diferente. E porque você pode viver diferente. Porque é isso que Deus nos oferece, uma vida livre. E uma vida livre até do peso, até da carga, até dos traumas, até das dores que durante muito tempo a gente carregou. E eu quero mostrar para vocês uma imagem. Alguém sabe me dizer o que essa imagem representa? O que tem nessa imagem? Um chocolate. Hã? Sabor de chocolate não. Hoje não é sobre isso. É o seu preferido? Então, para as minhas, ela achou que seria sabor de chocolate, mas não é esse tema hoje. Mas eu quero contar uma coisa para vocês sobre isso. Esse chocolate, essa imagem, ela, para mim, ela não é apenas um chocolate. Como eu já contei aqui na igreja, né, mas eu só vou resumir. Logo no começo eu cheguei na igreja, eu tinha o problema de furto. Então, eu furtava, eu pegava as coisas que não eram minhas. E uma dessas situações foi que eu estava no carro com a minha mãe, tia Ana, e ela estava no banco de trás e tinha esse chocolate. E eu peguei esse chocolate. Eu peguei, comi, depois elas perceberam a situação, eu fiquei de banco e tudo mais. E isso foi um dos capítulos da minha vida. E quando a gente estava viajando, agora, a gente estava numa loja, tipo uma loja de R$1, e eu bati o olho e uma das prateleiras tinha esse chocolate. E no momento que eu vi esse chocolate, logo o diabo lançou um sentimento de vergonha. Porque na hora eu pensei, poxa, eu estou aqui hoje com elas, enquanto justamente as pessoas que um dia eu roubei esse chocolate. E na hora que eu pensei isso, eu logo pensei, e logo eu falei, não, isso aconteceu, não é algo que eu sinta alegria em dizer, mas aconteceu. Mas o Senhor já me libertou, porque a palavra fala que em Cristo, nenhuma condenação há. E eu já paguei por isso. E na hora eu senti, falei para minha mãe, e ela falou assim, não, eu nem lembrava disso. Eu falei, eu lembro. E eu quero dizer para vocês, eu trouxe isso para vocês, porque eu estava num momento ali, em família, de viagem, de alegria, um momento que era um momento maravilhoso, um sonho, e o diabo ele quis lançar um pensamento para estragar aquela situação, para estragar aquele momento. E eu poderia estar naquela viagem presa, porque é isso que o diabo queria fazer. Eu estava livre fisicamente, mas o diabo quis lançar uma armadilha para que eu ficasse presa mentalmente. Para que depois daquilo, porque foi bem no meio, para que depois daquilo a viagem não fizesse mais tanto sentido para mim. E aí, quando eu falei, eu quis falar justamente para quebrar essa corrente, para justamente quebrar essa armadilha do diabo. E eu estou falando isso para vocês porque muitas vezes nós vivemos assim, e o diabo ele é sujo. Ele sabe aquilo que talvez possa causar uma dor, possa causar ali um desconforto, e talvez você está vivendo ali fisicamente um momento de alegria, um momento onde você está ali na mesa reunido com seus filhos, e aí o diabo lança para você que na infância você não tinha. E aí talvez o seu sentimento não é o sentimento de falar, poxa, eu não tinha na minha infância, mas hoje eu posso proporcionar para os meus filhos. Não, você vai falar assim, eu não vou mais comer à mesa, eu não vou mais reunir minha família para poder se alimentar junto, porque eu não tive isso na infância. Então eu não devo ter isso. E a gente já ouviu isso de um membro da igreja, onde ela chegou e falou assim para a pastora, pastora, eu não falo para minhas filhas que eu amo elas. E a pastora falou, mas por quê? Se você ama, ela falou assim, porque eu não
diabo, essa mulher era livre fisicamente, mas a mente dela, ela fica aprisionada. Porque como ela não teve na infância dela, como a mãe dela não falou para ela, ela também não consegue falar com os filhos. E eu não estou aqui para te julgar, claro, você é uma má pessoa, você é um monstro, porque você não consegue quebrar. O que eu quero dizer é que em Deus, em Cristo, nós podemos nos libertar. Nos libertar tanto fisicamente, mas quanto espiritualmente e também mentalmente. Porque o Senhor tem poder para isso. E hoje eu posso me emocionar, mas eu posso falar isso na igreja e sem nenhum tipo de vergonha. Porque eu já fui liberta disso, eu já fui livre disso. Então, o que eu penso é que talvez se eu não tivesse falado, eu não tivesse conversado com alguém, o que o diabo não poderia ter feito na minha mente? O quanto o diabo não poderia ter trabalhado nos meus pensamentos para eu talvez voltar da viagem e voltar a praticar aquilo que um dia eu já me libertei? Porque o diabo é assim. Talvez hoje você esteja aqui livre e o que o diabo quer é que você volte a velhas obras, que você volte a ser quem um dia você já se libertou. Mas a boa notícia é que em Deus, em Cristo, a gente pode vencer. Jesus ele falou, tende bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci. Foi ele que venceu. E ele venceu para nos dar a oportunidade, a chance de vencer também. Então eu quero dizer para vocês, é isso, que vocês podem vencer. Vencer aquilo que talvez esteja aprisionado. Vencer as correntes que te seguram em uma situação que não é mais para você. Porque aquele povo, durante muito tempo eles foram escravos. Mas agora eles tinham a chance e a oportunidade de serem filhos de Deus. E talvez você viveu muito tempo uma vida de escravo do pecado, escravo do diabo, escravo da sua vontade, escravo da sua mente. E hoje Deus te chama para ser filho, um filho livre, dono da sua vida, onde você possa escolher, onde você possa escolher viver o propósito de Deus na sua vida. E a gente precisa aproveitar a oportunidade de Deus. E no próximo diz assim, em Números 14:30, diz assim, nenhum de vocês entrará na terra que prometi que ia dar a vocês. Só entrarão Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. Então aqui é aquilo que eu falei para vocês, que o povo recebeu a promessa, mas por conta da incredulidade, por conta da falta de fé, por conta da rebeldia, por conta de eles não abrirem ali a mente deles, eles receberam uma promessa, mas no final, essa foi a promessa que eles cumpriram. E aí o que eu fiquei refletindo é que é muito engraçado, né, que nós acreditamos em Deus, e a Bíblia fala que Deus ele não muda, né? Mas as promessas de Deus a nosso respeito, elas podem mudar. Porque quando eu leio essa passagem de um povo que recebeu a promessa de que seria livre do Egito para receber a terra prometida, e no final eles não entraram na terra prometida porque eles morreram, somente Caleb e Josué, e a nova geração, eu lembrei de... Qual é o nome da cidade, gente? Esqueci o nome do nome. De Nínive, obrigada. De Nínive, que Deus manda ali o profeta para anunciar a destruição, que iria destruir toda aquela cidade. Jonas foi ali enviado por Deus para isso. Mas quando chega na cidade e ele anuncia, Deus avisou que vai destruir vocês, acabou, já que vocês estão vivendo uma vida de bagunça, de pecado, onde vocês envergonham o nome de Deus, vai todo mundo morrer. O povo ali fazem um jejum, acontece ali um arrependimento verdadeiro, e aquela profecia de que a terra seria destruída, Deus ali muda e ali ele prolonga, né, os dias daquele povo. Então você vê como que a nossa atitude, a nossa decisão, a postura que nós temos diante das situações podem mudar a promessa de Deus a nosso respeito. E talvez você entrou aqui hoje com uma promessa de condenação, com uma promessa de fim para você, com uma promessa de que o que você vai receber é o inferno. E aí você pode sair daqui hoje recebendo o céu, recebendo a salvação, recebendo a libertação, porque fomos nós que escolhemos. Nós temos esse poder, o poder de escolha, o poder de quando aquele povo era escravo não tinha. Mas a partir do momento que eles saíram do Egito, e a partir do momento que você está aqui ouvindo essa palavra, você tem o poder de escolha, de qual promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Está nas suas mãos, a nós temos a decisão. E em Números 26, 65 diz assim, porque o Senhor tinha dito que eles morreriam no deserto. Nenhum deles sobreviveu, a não ser Caleb e Josué. Quem é o próximo?
Diz assim, ó, você não está preso no deserto porque Deus esqueceu de você. Você está andando em círculo porque você continua tentando resolver o seu presente usando a mentalidade do seu passado. Então aquele povo, eles de 40 dias se tornou 40 anos, não porque Deus esqueceu, não porque Deus tapou o povo lá no deserto e foi fazer outras coisas, mas porque o povo estava no deserto, onde eles tinham ali um futuro diferente e a chance de ter eles tinham um presente diferente e tinham a chance de ter um futuro diferente, mas a mentalidade, os costumes que eles carregavam era o passado. Então você vê como que o passado, carregar o passado com a gente de uma forma pesada, só nos atrasa, só nos impede de prosseguir. Olha quanto tempo aquelas pessoas perderam no deserto. E não só isso, porque se elas tivessem perdido 40 anos, mas elas tivessem chegado à Terra Prometida, seria ruim, mas ainda teria um conforto. Mas aquelas pessoas, elas perderam anos, porque elas perderam muito tempo ali no deserto, e ainda não conseguiram chegar naquilo que Deus tinha prometido. O quão triste é você ver algo e você não viver aquilo. O quão triste é você ouvir de Deus que Ele tem uma promessa para você, que Ele tem uma vida de libertação, que Ele tem uma vida abençoada, que Ele tem uma vida próspera, que Ele tem uma vida onde tem a vida. Porque muitas vezes as pessoas elas vivem uma vida onde elas só carregam morte, onde elas só vivem por viver. E não é isso que Deus promete para nós. A palavra fala que Deus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você vive uma vida onde não tem abundância de Deus, meu amado, você vive errado. Você viu o que o diabo tem para você, porque a palavra fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E talvez você vive uma vida onde o que mais acontece na sua vida é roubo, destruição e morte. E isso vem do diabo, não vem de Deus. A gente ouve muitas vezes as pessoas falando assim, eu estou passando por uma provação, eu estou passando por um deserto. E sim, a gente passa por um período. Só que a palavra de Deus fala que o deserto, a passagem pelo deserto vai durar 40 dias, não 40 anos. Se talvez você está vivendo há 40 anos no deserto, não é porque Deus nunca te abençoar. É na hora de você parar de culpar Deus e falar por que Deus não me tira do deserto, ou por que Deus não derrama sobre minha vida essa promessa, e parar e falar assim, o que eu tenho feito para atrasar a promessa de Deus na minha vida? Ou o que eu não tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer, que está impedindo que Deus me abençoe, que está impedindo que a minha vida vá para frente. E aí você roda um ciclo, porque é isso que o povo estava vivendo. Eles andavam e nunca chegaram. E talvez você tenha vivido tantos anos caminhando e não chegou em lugar nenhum. É igual a pessoa que tem um GPS, ela coloca ali no GPS o lugar que ela quer chegar, e aí o GPS dá as indicações, mas ela escolhe andar pelo caminho que ela se decidiu. Ou ela, como um pouco a minha mãe, ela disse que esquece o GPS, esquece onde estão indo. E aí vive rodando em círculo, não chegando em lugar nenhum. Fisicamente isso acontece, porque quando você coloca ali no lugar, eu quero ir para a praia, no GPS dando 2 horas, mas aí eu mudo a rota, eu mudo o percurso, fico rodando, e o que era para fazer 2 horas, vira 4, eu perdi 2 horas da minha vida de estar na praia, de estar ali aproveitando, de estar vivendo aquilo que eu planejei. E talvez você não viva isso fisicamente, mas você vive espiritualmente. Deus tem a promessa para você, mas como você não segue a rota, você não segue o caminho, você não ouve agora o GPS falando, você perde tempo na sua vida. Você perde ali de viver as bênçãos com aquele povo. E no próximo diz assim, em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, isso significa que há uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo é novo. É isso que o Senhor quer falar para nós essa noite. Não importa, meu amado, o que você viveu até aqui. Não importa o que você viveu quando você passou dessa porta para dentro. Se você entregar o seu coração, a sua vida para Jesus, Ele tem o poder, a autoridade de viver tudo novo. E a gente pode viver tudo novo. Porque quando a gente lê o resto da história, o povo que chegou ali na Terra Prometida viveram coisas que eles nunca imaginaram. Eles viveram milagres e experiências com Deus que no Egito seria impossível. Então não queira viver a promessa de Deus, não queira viver a Terra Prometida
morando no Egito. Você vai ter que sair do Egito. Você vai ter que passar pelo deserto para que você possa alcançar aquilo que Deus te prometeu. Amém?